Bom dia, está no ar mais uma edição do TVC News nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025. Hoje, feriado nacional, dia de Tiradentes, que é então para lembrar a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi morto então em 1792 por participar da Inconfidência Mineira. Ele foi considerado na época um traidor, hoje então é lembrado como herói e principalmente patrono, de todo o nosso Brasil. Ele então foi considerado um traidor e foi morto na época, então esse apelido dele de Tiradentes veio por ele ser dentista. Então vamos acompanhar agora o que vai ser destaque na edição de hoje. Morre Papa Francisco aos 88 anos no Vaticano. Feira cristã e tradicionalidade reúne fiéis na Páscoa em Balneário. SAMU de Santa Catarina realiza mais de 409 mil atendimentos. Balneário Camboriú tem Secretaria de Obras Móvel. Encenação da Ressurreição de Cristo lota a Praça das Figueiras em Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. Bom, o SAMU de Santa Catarina realizou mais de 409 mil atendimentos. E para falar então sobre esses atendimentos, nós vamos conversar com o Bruno Andrade, que é condutor socorrista então do SAMU de Santa Catarina, Boa tarde, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bianca, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí. Uma ótima segunda-feira para todos. Então, Bruno, eu queria começar falando contigo sobre quais são as principais ocorrências que vocês atendem então no dia a dia. Então, Bianca, o que a gente tem de dados aqui, No ano de 2024, o ano todo de janeiro a dezembro, foram mais de 9 mil atendimentos só relacionados à parte cardiovascular, E agora em 2025, já de janeiro até a primeira quinzena de abril, já foram mais de 2.500 atendimentos relacionados à parte cardiovascular, a parte neurológica e quase 2 mil atendimentos, e respiratório mais de 1.100 atendimentos. Isso só agora no início de 2025. E você sabe me dizer qual é a região, então, que mais tem atendimentos, que mais recebe chamados, ocorrências? Assim, a região em específico, geralmente, é onde tem a grande população, Então, nas grandes capitais, ou então nos municípios de maior população. Então, Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú, que agora no verão aumentou muito aí a quantidade de turista, então isso acaba recebendo o maior número de ocorrências, Quanto maior o município, automaticamente a gente tem maior fluxo de atendimento. E então eu queria que você falasse um pouquinho qual o preparo de vocês, quais são os treinamentos que vocês recebem para estar então recebendo e realizando essas ocorrências no dia a dia. Assim, então o suporte avançado de vida do SAMU, ele é tripulado pelo condutor socorrista, pelo enfermeiro e pelo médico, E o suporte básico pelo condutor socorrista e o técnico de enfermagem. Então a gente tem várias capacitações onde todos participam juntos e também capacitações que são específicas para cada colaborador. Então, foi feito no ano passado e agora, nesse ano, a gente está tendo capacitações para o condutor socorrista. Aconteceu ano passado ali na Grande Florianópolis, na macro região da Grande Florianópolis, e vai ter agora esse mês na região de Joinville, para aquela macro-região. Tivemos também aí capacitações específicas para os enfermeiros e também para os médicos, Porque cada um tem a sua função específica, mas sim todos também participam de capacitações em grupo para poder auxiliar melhor no atendimento, auxiliar o colega ali na hora do atendimento, Então, são pontuais, eles ocorrem anualmente, Diversas vezes ao ano, na verdade, para todos os funcionários e também específico para cada colaborador, para cada sua atividade, E especificamente, então, sobre o condutor socorrista, nesses treinamentos, nesses preparos, o que é passado, qual o ensinamento que é feito? Então, a gente traz, eles trazem para a gente do SAMU, específico para o condutor socorrista a partir de legislação de trânsito, direção defensiva, e como conduzir o veículo de emergência. A gente tem parte teórica e parte prática também, que acontecem, simultaneamente. Fora isso, a gente tem cursos específicos relacionados ao atendimento. Porque o condutor, além dele conduzir e levar a equipe até o local da ocorrência e transportar aquela pessoa que necessita com segurança, ele também auxilia nos atendimentos. Então, ele tem cursos específicos para auxiliar no atendimento e até mesmo no deslocamento com segurança da equipe
e do próprio paciente, da própria vítima na situação, né? Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é o dia a dia, então, de um condutor socorrista, né? Como que é o dia a dia dele, já que ele tem que estar atento ao trânsito também, por estar ali conduzindo, então, a viatura, né, a ambulância, mas também presta ali o socorro juntamente com a sua equipe. Então, basicamente, o condutor, ele faz o quê? Conforme todos os colegas, ele chega no plantão, ele pega a troca de plantão, ele assume o plantão, ele faz toda a parte de checklist relacionado ao veículo, né? Como que está a funcionabilidade dos materiais de segurança para deslocar com esse veículo. Fora isso, ele tem a parte de material para atendimento, que ele tem que fazer o checklist relacionado a isso. E daí ali inicia. Se ele sai para um atendimento, já inicia ali no próprio deslocamento a questão da segurança dele, da equipe e dos demais na via, né? Então a gente traz ali nos cursos que a gente acaba participando e que a gente acaba fazendo, esses cursos específicos, a gente traz que a condução, ela não é só questão de velocidade. Precisa deslocar com uma certa velocidade, tem que ter agilidade, mas além de tudo é habilidade. Então por isso que a gente é capacitado, treinado e habilitado para poder conduzir o veículo, né? E chegando no local do atendimento, se é uma situação externa ou numa residência, é função do condutor, sim, fazer a parte de segurança, a segurança da cena, avaliar qual é o melhor local para poder se posicionar a viatura, para a equipe descer e fazer o atendimento. E lá na ocorrência, auxiliar no atendimento, e fora isso também, está sempre cuidando da questão da sinalização, para que não ocorra um outro sinistro, um outro acidente ali próximo onde já está sendo feito o atendimento. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho da importância, então, né, dos motoristas que estão ali no trânsito prestarem atenção quando é, então, uma ambulância pedindo passagem, né, quando está ali uma ambulância com a sirene ligada, o que os motoristas devem fazer, qual a atenção deve ter neste momento? Então, assim, Bianca, conforme o Código de Trânsito Brasileiro orienta, né? Então, se ele se deparou, observou um veículo de emergência se aproximando, né, ambulância ou até mesmo do serviço de segurança pública, né, que seja um veículo de emergência, sinaliza, dá a seta, se direciona para a faixa da direita, quando houver espaço, né? Ou então reduz a velocidade e espera esse veículo fazer a ultrapassagem. A gente sabe que a utilização da parte de iluminação sonora e luminosa, tá? A sirene, no caso, né? Ela só é utilizada em efetiva prestação de serviço. Então, se ela está com a sirene ligada àquele veículo de emergência, ele está sim indo para algum local, para algum atendimento, ou se deslocando até o hospital. Então, reduz a velocidade, quando possível, vá para a faixa da direita, né, e deixe o veículo de emergência passar, porque ele está numa situação de atendimento de prioridade, de urgência ou de emergência. Tem algum destaque que você gostaria de fazer, né, sobre esse atendimento, sobre o dia a dia realmente do condutor, do socorrista, que faz a diferença, então, em todo o atendimento e, claro, para estar salvando vidas? Então, assim, Bianca, né, todo mundo que trabalha ou que conhece alguém sabe o quanto é gratificante esse serviço, não só pela parte da gente estar ali ajudando, a gente consegue, sim, fazer a diferença na vida de muitas pessoas, não só a gente, mas como a gente comentou agora. Se a população lá entender como que funciona o serviço e para que serve o serviço, ela auxiliando no deslocamento da viatura, ela está ajudando sim e muito na prestação desse atendimento. Então a gente só consegue ter ali, a maioria das vezes, efetivar essa situação desse atendimento, porque a população ela entende a necessidade, né, de deixar o veículo passar. Então é muito gratificante quando a gente tem esse bate-papo assim, a gente esclarece para algumas pessoas que não entendem direito a necessidade ou a importância de deixar o veículo de emergência passar, e a gente consegue chegar com mais agilidade até o local de atendimento. E quanto antes a gente chegar, antes a gente consegue auxiliar e tratar aquela situação de emergência. Só para vocês terem ciência, a média de deslocamento do tempo que a gente vê assim, né? Quando a ambulância é acionada até o local do atendimento, é uma média geral de 12 minutos. Então, é um tempo razoável, dependendo da distância, e o fluxo o fluxo de veículos que a gente tem em cada cidade. Então, por isso que é importante o pessoal se conscientizar, entender que sim, se o veículo está pedindo passagem, sinalizando ali com a parte da sinalização sonora e luminosa, ele está indo sim fazer uma prestação de atendimento de urgência e emergência. Olha, Bruna, a gente sabe, né, principalmente que existem muitas crianças que gostam de ver a ambulância, de ouvir aquela sirene, que sonham um dia, né, trabalhar, então, né, ajudando o próximo. Eu gostaria que você desse, então, alguma dica, falasse como que faz, caso alguém está nos assistindo, queira trabalhar na ambulância, queira ser um condutor, um socorrista, como que faz?
Então, assim, Bianca, já deixar ciente que a população ela tem acesso às bases de atendimento do SAMU, tá? Nem sempre ela vai conseguir se encontrar com uma ambulância ali, que às vezes está em algum tipo de prestação de serviço, mas ela pode entrar em contato, sim, com a administração, pode ser agendado um dia para ir lá fazer uma visita, né? Não tem problema entender mais de perto como é que funciona, conversar com os profissionais, que caso estejam ali na base, isso é bem legal. E fora alguns eventos que são feitos também, né, para a população em si durante o ano aí que acontecem também. Mas mais específico para quem quer trabalhar, né, então é ter no mínimo ali, a partir dos 18 anos, né, tem que ter no mínimo para ser condutor socorrista, habilitação categoria tipo D, alguns cursos específicos que é o de APH, que é atendimento pré-hospitalar, que tem uma carga mínima ali, dependendo da instituição, em até 200 horas, e alguns cursos de qualificação, sobre reanimação cardiopulmonar, imobilização em situações de trauma, contenção de hemorragia. Então tem alguns cursos que sim é necessário que o condutor ele faz, né, para poder estar habilitado a trabalhar como condutor socorrista. Então não necessariamente só habilitação para conduzir. Ele não é só o motorista, digamos assim, né? Ele auxilia sim no atendimento, ele tem algumas funções ali como auxiliar no atendimento. Então ele precisa estar habilitado e qualificado para poder prestar o serviço da melhor maneira possível. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da importância do SAMU nesse atendimento, que muitas vezes presta auxílio, né, ao bombeiros e também diversos outros tipos de atendimento que existem nos municípios. Mas eu queria que você destacasse a importância e também falasse o número, então, do SAMU, caso alguém presencie, né, algum acidente, alguma coisa, e precise, então, acionar o SAMU. Assim, Bianca, o bombeiro ele tem total importância também no atendimento, né? Ele auxilia muito, mas a questão do suporte básico de vida é que ele é limitado em questão de atendimento ali, né? Então, em situações mais graves se necessita assim do SAMU, que ele tem um recurso um pouco maior, digamos assim, e os profissionais eles são habilitados para fazer outras funções onde o suporte básico ele não pode. Então, as unidades de suporte básico elas são classificadas para fazer alguns tipos de atendimento, elas deslocam até o local, o suporte básico do SAMU, né? Ele vai lá, faz esse atendimento. Se houver necessidade, ele solicita o suporte avançado, que é onde entra ali o suporte com o médico, enfermeiro, que eles têm mais materiais, alguns materiais a mais, e sim, eles são habilitados para estar fazendo alguns procedimentos a mais que o suporte básico é limitado. Mas todo serviço de urgência e emergência, ele tem a sua importância, e sim, ele auxilia muito ali na questão de tempo-resposta. Então, hoje em dia o SAMU é um serviço fundamental que não tem como, né, não existir, digamos assim. Ele mudou muito, ele muda muito a vida de muitas pessoas pela questão do atendimento, né? Então, sempre que precisar, pode ligar. O número do SAMU é 192, você pode entrar em contato. Ele não é só um telefone para você ligar e solicitar uma ambulância. Quem está lá é um médico, ele vai te atender, ele pode te orientar também a algumas condutas por telefone, né? E vai fazer aquela triagem se há necessidade do suporte móvel ir até lá, suporte avançado ou suporte básico, tá? Então, tem uma situação de urgência ou dúvida relacionada a alguma coisa, atendimento, ou precisa auxiliar alguém na sua residência, né? Se deparou com uma situação de acidente, parou ali, tá vendo o que está acontecendo, pode ligar ao 192 sim, o pessoal vai te atender. Tem o TARM lá, que é o técnico de regulação médica, ele vai te atender, vai pegar as informações básicas e vai transferir a tua ligação para o profissional médico, tá entendendo melhor o que acontece e tá te auxiliando, te orientando quanto ao que tu fazer ali até a chegada do serviço de urgência e emergência. Então tá, Bruno, eu queria te agradecer pela participação e também por esclarecer, né, a importância do SAMU e diversos atendimentos que é feito pelo SAMU. Nós deixamos aqui, claro, nossas portas sempre abertas para estar falando sobre esse assunto que é muito importante, destacando esse atendimento e o trabalho de vocês, que faz toda a diferença em uma situação de emergência. Muito obrigada e um excelente dia. Obrigado, Bianca. O SAMU de Santa Catarina está sempre à disposição. Estamos aí para participar e tirar dúvidas de quem precisar da população. Obrigado aí, boa segunda-feira, bom feriado e boa semana para todo mundo. Bom, agora nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar sobre a morte do Papa Francisco e também sobre a feira cristã e todas as tradicionalidades na Páscoa aqui em Balneário Camboriú.